Uma multidão de professoras e professores usando roupas pretas em solidariedade à professora Thaís de Oliveira, que foi esfaqueada por 3 estudantes na Escola Municipal João Desorze, na tarde de terça-feira. Esse foi o cenário que marcou os trabalhos do Legislativo de quarta. O público lotou os espaços da casa, dentro do plenário e fora dele. Quem começou as manifestações foi a presidente do Sindicato dos Servidores, Silvana Perolli. Reivindicou direitos da categoria e solicitou respeito à educação pública. Foi saudada entre os aplausos e falas de ordem. Escola boa é escola que acolhe, escola que ensina, escola que avança na construção do conhecimento. E os pais têm a sua responsabilidade e a sociedade também. Então a cultura de paz precisa ser implementada. Nós temos que parar com essa ideia de que a violência a gente combate com mais violência. A gente precisa ter regras, como em todo lugar. A democracia pressupõe regras. As regras precisam ser cumpridas por todos. Augusto Cavalheiro Neto, delegado regional da Polícia Civil, explicou sobre as providências tomadas com os adolescentes. Prevê um recolhimento numa entidade que é a fase pelo prazo máximo enquanto durar o processo de 3 meses. Eu sei, o prazo é curto, mas é o prazo máximo que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê e estabelece. Com uma condenação, através de um processo judicial, eles responderão pelo ato infracional de tentativa de homicídio com várias qualificadoras. A secretária da Educação, Marta Fattori, disse que entende a realidade em que os profissionais vivem e falou da complexidade da violência na sociedade. Sei muito bem o que vocês estão passando. Sei muito bem das dificuldades. Sei muito bem da violência. O que aconteceu ontem é um resultado de uma sociedade que precisa ser vista por todos nós. Também se comprometeu em pensar ações junto a outros órgãos municipais. O secretário de Segurança Pública, delegado Paulo Roberto Rosa da Silva, reforçou esse compromisso da pasta com as escolas. Temos duas equipes onde é feito diariamente o Centro de Ações Preventivas e dizer para os senhores que estão aqui, as senhoras, as 82 escolas públicas municipais sabem disso. Nós passamos nas escolas, fizemos a conversação, são mais de 400 desde o início do ano. O prefeito Adilóide Domênico lamentou o fato. Destacou que o Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser revisto. Não é possível que a pessoa possa votar aos 16 anos e não pode ser responsabilizado pelas suas infrações, pelos seus crimes. Não é possível que esses adolescentes continuem desrespeitando, enfrentando o professor em sala de aula e o professor e o colégio possam fazer muito pouco na defesa desse professor. Nós não merecíamos passar por isso. E é em cima disso que nós temos que nos rebelar com disciplina, com ordem, com respeito, mas reivindicar que seja alterada a legislação, que se devolva a autoridade aos professores. Entre as medidas que os professores exigem é que o trabalho seja valorizado e respeitado. Em seguida foi aberto o grande expediente com o vereador Sandro Fantinel. Ele se dedicou ao tema da Lei de 92, que sofreu mudanças recentemente sobre o direito da cidadania italiana. Muitos estão muito chateados, por causa do decreto-lei do ministro Tajani, mas eu preciso dizer para vocês que o que estava acontecendo não podia mais continuar acontecendo, porque era terrível. A nossa cidadania estava sendo comercializada como um bem qualquer. Agora é pai e filho. No máximo o neto, Mas aí para ter o neto ter o direito da cidadania, um dos 3 tem que ter vivido no mínimo 2 anos na Itália, E tem que ter cidadania italiana. Caso contrário, não pode mais adquirir. Importante dar uma informação, como eu falei na tribuna, que aqueles que já têm os processos já sendo finalizados, não muda nada, tá? Esses vai até o final, vão ter o passaporte, tudo direitinho. Isso vale para aqueles que estão iniciando o processo. Bortola repercutiu a morte do soldado da Brigada Militar na terça-feira, Lucas Nazário da Silva, de 27 anos, que morreu após sofrer um acidente de moto durante uma perseguição de um suspeito em Caxias do Sul. Falou que ações precisam ser tomadas sobre a violência na cidade. Chega da Brigada Militar
Chega da Guarda Municipal, chega da Polícia Civil ficar enxugando gelo, que é isso que eles fazem. Teve casos na legislatura passada que a Brigada Militar prendeu o cidadão 44 vezes, Tenente Cristiano Becker. 44 vezes. É inadmissível que ocorra uma situação dessas. Lucas Caranhato, presidente da Casa, falou do novo sistema que prevê melhorias na parte digital das votações e dinâmicas das plenárias, aproximando ainda mais o legislativo da comunidade. E finalizou o discurso com a preocupação das realidades das escolas públicas. Lamentou o incidente com a professora Thaís, que foi vítima da violência. Nós temos professores sobrecarregados. E sobrecarregados, vereador Ramon Teles, muitas vezes porque aquilo que o professor precisa fazer, que é pensar no pedagógico, não sobra. Porque ele tem a planilha de aula para preencher, ele tem o planejamento trimestral, ele tem os planejamentos específicos dos alunos com os alunos de AEE, estou falando do prof. regente, prova, etc, etc, etc. Então há uma sobrecarga de trabalho pela burocracia que muitas vezes impede que esse professor, ou sobrecarrega. Temos a desestrutura familiar, que é um outro problema. Rafael Bueno também repercutiu o caso. Falou que é preciso olhar para os professores, ver as dificuldades diárias e a importância das políticas públicas nos locais de vulnerabilidade social. Quantos requerimentos os professores enviaram para a SMED falando do comportamento desses alunos? E o que foi feito? Ou os pais gritaram mais alto e não fizeram nada? Quem poderia fazer? O sistema falhou. Agora nós estamos trabalhando as consequências. Mas as causas se esquecem. Daiane Mello seguiu destacando a importância das políticas que acolhem crianças e adolescentes nas comunidades periféricas e pediu o aumento no patrulhamento das escolas. Então a gente precisa, sim, de turno escolar, de turno contrário, a gente precisa de centros educativos nas comunidades, em todos os bairros da nossa cidade, para ter esses alunos aí passando pela questão do esporte, do lazer, da cultura, e a gente precisa que os órgãos de segurança do nosso município tenham a sensibilidade de chamar esses 70 guardas municipais, formarem equipes para patrulhamento escolar, porque senão outros casos virão por aí e a gente não pode que esse fato que aconteceu na escola João Desorzi se replique nas nossas escolas.